ação está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Melhorou o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem visualizar a minha tela? Sim, tudo bem. A sua voz está chegando bem e Sim. a tela está boa. Ah, excelente. Bom, o material está disponível aqui para download, então quem quiser pode baixar para fazer a leitura. A apresentação está sendo gravada, vai ficar disponível lá na biblioteca da TOTUS, na parte de biblioteca, espaço legislação, novidades, biblioteca. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem visualizar depois e assistir essa apresentação novamente quantas vezes for necessário. No chat, vocês podem fazer quaisquer solicitações, quaisquer perguntas referentes a produto ou a conceito da norma. A gente vai responder aqui no chat mesmo durante a apresentação. Se sobrar um tempinho, a gente lê as perguntas repetidas ou as mais relevantes, que aí a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, ok? Bom, vamos começar. Vamos falar de LGPD, né? Então eu vou fazer um overview geral do que é a norma, do conceito da norma, e na sequência a linha de produtos RM apresenta como é que se preparou para disponibilizar esse layout para vocês. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que visa proteger exatamente os dados das pessoas físicas, dos seus titulares. De informações pessoais ou de informações que possa dar margem para a gente saber quem é aquela pessoa e o que faz aquela pessoa. A gente chama de dados sensíveis também. Então, ela começou lá em 2010, quando chegou no Ministério da Justiça, uma consulta pública sobre um projeto que pretendia garantir a proteção dos dados pessoais das pessoas físicas. Em 2012, nós tivemos a publicação da Lei 4.060. Em 2013, a publicação de um projeto de lei, 330, que chegou até o Senado, mas não
foi efetivamente publicado na sua íntegra. Em 2014, tivemos a publicação do Marco Zero Civil da Internet, que é a lei que regulamenta toda a utilização da internet, o que pode e o que não pode, as penalidades, as sanções, coisas do tipo. Em 2018, chegou a GDPR, que é um Regulamento Geral de Proteção de Dados, veio da União Europeia, e esse regulamento visava proteger os dados dos europeus, dos cidadãos europeus que estavam distribuídos ou estão distribuídos pelo mundo. Então, os outros países seriam obrigados a se adequar à GDPR se tivessem cidadãos europeus que estivessem morando nos seus países, né, fora do seu país, fora da União Europeia. Esses outros países deveriam criar projetos de lei, criar regulamentações para trabalhar com dados pessoais dos cidadãos europeus e também se adequar, lógico, às condições desse regulamento geral que veio de lá. Em 2018, nós tivemos a medida provisória 869, que virou parte da lei do Marco Zero e que criava também a ANPD, né, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por aplicar as sanções, por aplicar a legislação na íntegra, fazer cumprir e regulamentar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui pelo mundo, né, quando os países começaram a se adequar até hoje, então a maioria dos países já possuem uma lei de proteção das pessoas físicas, já possuem alguma adequação à GDPR, e as que não possuem ainda estão criando essas adequações, estão tentando buscar proteger os dados de todos os cidadãos do mundo, né, com relação àquilo que está exposto na internet ou exposto em cadastros de alguma forma geral. O que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela tem o objetivo de tratar, de regulamentar a utilização do dado de uma pessoa física em qualquer plataforma, em qualquer sistema, seja ele sistema público ou sistema privado, para que esta pessoa tenha garantia dos direitos fundamentais que estão relacionados à proteção e à liberdade ou à intimidade das pessoas na nossa Constituição. Então, a ideia da LGPD é deixar transparente a forma de controle sobre coleta, sobre utilização, sobre divulgação, tanto de dados pessoais quanto de dados sensíveis. A LGPD, então, vai tratar basicamente duas situações: os dados pessoais de uma pessoa identificada ou identificável e os dados sensíveis. Dados identificáveis ou dados de uma pessoa que possa ser identificada, a gente tem através de uma imagem, de endereço de IP, de identificadores eletrônicos, CPF, Estado Civil. Esses dados me permitem que a pessoa seja identificada na sua integralidade ou possa ser identificável, né? Então, esses a gente chama de dados pessoais. Já os dados sensíveis são aqueles que permitem que essa pessoa seja, de alguma forma, identificada pelos grupos a que pertence, né? Então, convicção religiosa, origem racial ou étnica, opinião política, são informações que permitem que essa pessoa seja não só identificada, como também possa sofrer alguma consequência em razão desses grupos, né? Ela possa sofrer algum tipo de preconceito ou ela possa sofrer algum tipo de exclusão por pertencer a determinados grupos. Então, esses são os dados que a gente chama de sensíveis. Dados anonimizados, né?
Um dado anonimizado é aquela informação que pode ser tanto do dado pessoal ou sensível e que teve um tratamento para que essa informação não seja vinculada ao titular do dado. Ou seja, se eu tenho lá um nome e um CPF no cadastro, eu posso fazer a anonimização do CPF, por exemplo, e eu não permito que essa informação seja vinculada ao titular do dado. Então, eu vou ter a informação do CPF, mas ninguém consegue vincular aquele CPF àquela pessoa, ao seu titular. Essa é a anonimização. Tratamento de dados vai ser feito nessas duas frentes, nos dados pessoais e nos dados sensíveis. Então, tudo que eu utilizar, eu sistema, ou eu cadastro, ou eu loja, ou alguma informação promocional que eu queira utilizar um dado pessoal ou um dado sensível, seja de coleta, seja na hora da coleta, na hora da produção de alguma informação, de um contrato, por exemplo, na recepção dessas informações, na classificação, qualquer utilização que eu venha fazer com um dado pessoal ou sensível, a empresa deverá tratar esta informação. Ela deverá aplicar algum tipo de tratamento para que essa informação não fique disponibilizada na internet ou, se ficar, que tenha a anuência do titular do dado, né? Ele precisa ser informado que o seu dado está sendo utilizado ou que o seu dado irá ser demonstrado em algum cadastro ou em alguma outra operação. Então, todas as empresas passam a ser obrigadas a tratar a coleta, a produção, o armazenamento, a eliminação, a avaliação de controle de informação, saber para que vai ser utilizado aquele dado. Todas essas informações agora passam a ser tratadas pela empresa ou por qualquer empresa, seja ela pública ou privada. Quais são as principais hipóteses de aplicação da LGPD? Onde eu vou aplicar essa norma, estas regras? Então, eu vou aplicar na execução de contratos, quaisquer contratos, tá? Que eu tenha a utilização de dados pessoais ou sensíveis, deverão ser tratadas essas informações. Ah, mas eu preciso anonimizar todas as informações? Não, mas eu preciso, por exemplo, obter um termo de consentimento do titular para que essas informações possam constar desse contrato. Ou então obter do titular a ciência de que neste contrato eu tenho a utilização dos dados pessoais ou sensíveis e que eu não posso apagar essas informações, eu não posso anonimizar essas informações. Ele tendo a ciência, ele está concordando com a utilização dos seus dados naquele contrato. Cumprimento do dever legal ou regulatório, é a mesma coisa. Ele precisa não de um termo de ciência, mas de um termo de aceite, né, de um consentimento expresso, mas da ciência de que no cumprimento de um dever legal, por exemplo, no envio de uma obrigação acessória do RH, eu preciso enviar os dados do funcionário, e esses dados são os dados pessoais. Eu não posso deixar de cumprir essa obrigação. Então, o funcionário deve ter a ciência de que essa informação será utilizada em uma obrigação acessória e essa obrigação será transmitida para o governo. Na defesa dos direitos, vamos supor que seja um processo jurídico, um processo administrativo em um órgão público. Eu tenho também a utilização de dados pessoais e essas informações deverão ser tratadas pelos controladores dessas empresas. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros. Um acidente de trânsito, vou ter um boletim de ocorrência. Essas informações deverão ser tratadas também pela empresa pública, pela delegacia, pelo trajeto de quem socorreu aquelas pessoas, então pelos bombeiros, pela polícia militar, eles também deverão tratar essas informações. Tutela da saúde, profissionais de saúde ou entidades sanitárias, hospitais,
AMAs, postos de saúde também deverão tratar os dados pessoais ou os dados sensíveis do titular. Interesse legítimo do controlador. Sou uma empresa de varejo e faço vários tipos de propaganda, de publicidade de mercadorias, de promoções, e eu gostaria de utilizar os seus dados pessoais para aquilo, para direcionar diretamente para o titular. Pode ser feito desde que tenha um termo de consentimento do titular, tenha a anuência desse titular e tenha a ciência exata do motivo pelo qual o controlador está usando aquelas informações. Então, se é para promoção, eu não posso ter um objetivo diferente com aquele titular. Eu só posso utilizar para promoção. E isso deve estar muito claro para o titular dos dados dentro do termo de consentimento. E, finalmente, para a proteção do crédito. Então, os bancos também deverão utilizar o tratamento dessas informações dentro dos seus contratos, dentro do gerenciamento das contas desses titulares. Tudo isso deverá ser feito por termo de consentimento expresso ou por termo de ciência, né? Eu preciso sempre deixar essa informação transparente para o titular do dado, para que ele saiba qual é a forma de utilização e para que aquela sua informação pessoal vai ser utilizada. Quais são os direitos do titular, né? Então, ele precisa ter a confirmação de que o dado que ele passou dos seus dados pessoais ou dos seus dados sensíveis sejam tratados, ele precisa ter um acesso total a essas informações, ele precisa que, se houver erro, essas informações possam ser corrigidas, se ele não quiser, possam ser eliminadas, ele pode fazer a portabilidade das suas informações sempre que o desejar, ele pode eliminar dados que estejam incorretos ou que estejam corretos, mas que ele não queira mais divulgar. Ele também pode e deve, né, ter a informação sobre qualquer tipo de compartilhamento de informações dos seus dados, né? Se ele não quiser mais o consentimento, então ele deu o consentimento, assinou um termo de consentimento expresso e não quer mais, ele tem o direito de retirar o consentimento a hora que ele quiser, né? Ele pode revogar, então, essa informação, pode reclamar, e com a reclamação, eu tenho aqui uma ressalva, né, sobre a reclamação. Ele não vai reclamar diretamente para a Autoridade Nacional de Dados, ele vai primeiro reclamar para o controlador. Então, ele deve ter um acesso à reclamação, né, para que ele possa explanar que ele não quer mais ou o que ele quer que seja feito com o seu dado. Ele tem que ter um acesso a um canal de reclamação e se essa reclamação não for respondida a contento ou não for respondida no prazo acordado entre a empresa e o titular, ele pode pegar uma cópia dessa reclamação e reclamar diretamente na ANPD. A empresa sofrerá as sanções cabíveis pela ANPD, que é o agente fiscalizador. E, por último, ele pode se opor a um tratamento feito sem o seu consentimento. Então, se ele entender que aquele tratamento foi irregular, ele pode se opor e até vir a revogar o seu consentimento para a utilização dos dados pessoais ou sensíveis. Eu tenho 3 figuras que são as responsáveis pelo tratamento, pela conservação e pela comunicação, né? Tratamento, execução e comunicação dos dados pessoais ou sensíveis dentro de uma empresa. Uma é o controlador, que ele vai criar todo o projeto de utilização e regulamentação dessa utilização dentro da empresa dos dados pessoais e dos sensíveis. O outro é o operador, que é o responsável pela execução de tudo aquilo que for planejado pelo controlador. E o encarregado, que a gente também chama de DPO, que é o responsável pela comunicação entre o titular e a empresa e entre a empresa e a ANPD. Então, esse quadrinho é bem
bacana porque mostra quais são as responsabilidades e quem podem ser as pessoas de cada uma destas profissões, né? Desses controladores, operadores e encarregados. O controlador, ele pode ser uma pessoa natural ou jurídica, ou seja, pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser de direito público ou privado, mas é ele quem toma as decisões referente ao tratamento dos dados pessoais ou sensíveis. É ele quem decide para que e no que aqueles dados serão utilizados. Ele responde por danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, né? Então, ele tem dever legal, ele responde legalmente por qualquer infração cometida com os dados dos titulares pessoas físicas. E ele também responde solidariamente, ou seja, se algum dos outros cometer alguma infração, ele responde solidariamente. O mesmo acontece com o operador. Ele também é uma pessoa, pode ser uma pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, e ele vai realizar todo o tratamento de dados planejado pelo controlador. Ele também responde pelos mesmos danos, ou seja, patrimonial, moral, individual ou coletivo, e também responde solidariamente caso um dos outros dois cometam algum ato infracionário. E o encarregado de PO é uma pessoa indicada pelo controlador, e ele também pode ser físico ou jurídico, e as responsabilidades dele estão sendo desenhadas pela NPD, né? Mas a principal responsabilidade dele aqui é que ele seja o canal de comunicação do titular, entre o titular e a empresa, e entre a empresa e a NPD. É responsabilidade do DPO comunicar de forma imediata qualquer incidente na operação com vazamento de dados do titular, pessoa física ou dos cadastros da empresa. E aqui a gente tem alguns princípios, né, que são os princípios da LGPD. O que a LGPD determina que são regras essenciais. Tudo tem que ter um propósito legítimo e explícito. Então, a finalidade da LGPD deve estar muito bem dissertada, disseminada entre os titulares de dados e os encarregados, os controladores e os DPOs das empresas. Então, todo o objetivo da LGPD deve ser muito claro para todo mundo que trabalha com titularidade de dados das pessoas físicas. Ele precisa ter adequação e a minimização dos dados. Eu só posso utilizar aquilo que for exatamente necessário, né? O dado que não for necessário para aquele cadastro ou para aquele sistema, ele não precisa ser solicitado ao titular e ele não precisa ser utilizado. Deve ser cumprido todos os direitos dos titulares. Então, tudo que a gente viu ali, reclamação, transparência nas informações, assinatura do termo de consentimento ou a ciência do que vai ser feito com aquele dado, precisa ser transparente dentro das empresas. Ele também precisa cumprir a regra do livre acesso. O titular do dado precisa ter acesso às suas informações, ele precisa saber o que está acontecendo com os seus dados. Esses dados precisam manter a qualidade, né? Então, eu não posso ter informações ali que não correspondam àquele titular. Eu não posso ter informações que estão incorretas. Isso precisa ser sempre revisado e sempre corrigido. A transparência, que é essencial para a LGPD, essa é uma das principais finalidades, é deixar claro tudo o que está acontecendo com o dado do titular. Responsabilização e prestação de contas. As empresas vão ser responsabilizadas e precisam prestar contas não só para o titular dos dados, como também para a agência regulamentadora, que é a ANPD, né? A ANPD precisa estar ciente de qualquer incidente que aconteça ou de qualquer irregularidade no ato do acontecimento.
Ela precisa ter essa informação o quanto antes para que possam ser tomadas providências já naquele primeiro momento e o titular do dado não seja prejudicado. Segurança das informações, então todas as empresas precisam ampliar o seu range de segurança da informação, precisam modernizar a segurança da informação da sua empresa para que esses dados não sejam vazados de forma a prejudicar o titular dos dados. Prevenção, então precisa ter ali uma regra de prevenção quanto ao vazamento das informações e a não discriminação, né? Não se pode discriminar as informações que são mantidas dentro das regras de armazenamento da LGPD, dentro dos bancos de dados ou dentro dos cadastros que as empresas mantêm. Essa é a NPD, que foi criada agora no final do ano, em novembro, e ela tem como missão aqui no Brasil zelar pela proteção dos dados pessoais, como visão tornar-se um órgão de referência nacional e internacional com relação à LGPD, a proteção de dados pessoais, e como valores a ética, a transparência, a integridade, imparcialidade, eficácia e responsabilidade. A agência já tem mapeados uma linha do tempo com as suas principais ações. Então, ela já tem a criação de meios institucionais, já nomeou o seu conselho diretor, já lançou um sítio eletrônico para que essas informações sejam disponibilizadas, iniciou as ações de fiscalização. Então, tem aqui uma série de regras e de ações que eles vêm adotando desde a criação, em novembro de 2020, e a agenda está disponibilizada até abril de 2021. Então, o próximo passo, provavelmente, será esse. Deve ter sido, né? Porque eu não visualizei, vou confessar, mas essa é a última ação que estava pública até a semana passada, que é a publicação da lista completa dos indicados para o Conselho Nacional de Proteção aos Dados das pessoas e da privacidade na LGPD. Essa agenda está disponível lá no sítio eletrônico da LGPD, feito para a NPD, ok? Aí está aqui a sua criação, né? E os temas incluídos na portaria 11, que foi publicada agora em 2021, que vai tornar público o que eles pretendem fazer entre 2021 e 2022. Então, tem aqui a criação de um regimento interno, planejamento, direito dos titulares de dados pessoais, dar publicidade maior a esses direitos, estabelecer atos normativos para aplicação do artigo 52 e seguintes da LGPD, que está disponível lá no Marco Zero, fazer um relatório, criar um modelo de relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Então, todas essas informações estão na portaria e devem ser criadas entre o ano de 2021 até o segundo semestre de 2022. Incidentes de segurança, né? Trouxe aqui para vocês também o link da NPD, que são todas aquelas informações, e vamos falar um pouquinho sobre incidentes de segurança. É dever de comunicar à autoridade nacional e ao titular dos dados pessoais imediatamente quando acontecer, né? Se eu tiver um incidente de segurança, o encarregado de PO fica o responsável por essa comunicação. Ele precisa informar a natureza dos dados que foram afetados, quais foram as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção desses dados. Então, o que eu fazia para proteger, né? O que eu posso fazer e posso garantir de medidas técnicas e de segurança para que não aconteça um incidente. Isso precisa ser comunicado no momento do incidente de segurança. Quais são os riscos relacionados a este incidente, né? É muito grave, foram dados pessoais que me permitam criar um novo titular a partir daquilo, por exemplo.
isso precisa ser levantado de forma imediata pela empresa. Se houve demora na comunicação, qual o motivo da demora, né? Por que não foi comunicada a NPD ou o titular do dado de forma imediata? E quais medidas foram adotadas para reverter ou para mitigar os danos causados pelo vazamento das informações, pelo incidente de segurança? Então, isso são relatórios que a empresa deve providenciar logo que perceba o incidente de segurança e deve repassar informações transparentes, de forma transparente para o titular, e os relatórios e os levantamentos aqui de riscos e de medidas que foram adotadas para reverter aquele quadro de forma imediata para a NPD. A comunicação de incidentes, né? O dever de comunicar está relacionado também lá no portal da NPD, então tem algumas perguntas que foram respondidas já pela Autoridade Nacional de Dados, que é o que é um incidente, o que fazer em caso de incidente. Então, o controlador e o DPO devem pegar essas informações e divulgar dentro da sua empresa e criar todo um planejamento para que, não só para controlar, né, o vazamento dessas informações, mas também para que ele possa criar ali relatórios e métodos de segurança da informação para impedir que esses vazamentos aconteçam. As penalidades, elas começam a partir de agosto de 2021, então, de agosto do ano passado, de 2020, até agosto desse ano, não foram aplicadas quaisquer sanções às empresas, apenas comunicados informando quais os procedimentos deveriam ser adotados, dependendo do tipo de informação ou do tipo de falha ou incidente de segurança. Então, as medidas, as penalidades, as sanções começam a ser aplicadas a partir de agosto. Então, elas vão de uma simples advertência, uma multa em valor pecuniário, em valor financeiro, de até 50 milhões de reais. Multas diárias, quando eu tiver uso inadequado da informação, até a interrupção das atividades da empresa que não cumprirem com as regras da LGPD. Então, notem que as multas elas são particularmente bastante rígidas e o valor de autuação é bastante alto, pode vir a fechar uma empresa caso não sejam utilizadas as informações que estão na legislação e as adequações corretas à LGPD. Aqui eu vou deixar para vocês o posicionamento da TOTUS, né, a nossa política de privacidade. Ela está disponível na página do totus.com. Vocês devem ler esse posicionamento, devem se inteirar do que é cabível a TOTUS e do que é cabível à empresa enquanto cliente. O termo de ciência também vai ficar para vocês. Se puderem, assinem agora. A gente precisa que esse termo de ciência da LGPD, que apresenta o papel da TOTUS e o papel dos clientes enquanto clientes para a Lei Geral de Proteção de Dados, seja de ciência da empresa. Para que isso esteja ciente, vocês precisam assinar esse documento e ficou aqui o link no documento que já está compartilhado com vocês. Se vocês puderem assinar agora, quem puder, né, assinar agora, já vai direto para o local. Quem não puder, direcione esse termo de ciência para a sua diretoria, para que eles possam dar o aceite no termo de ciência. Página da totus.com sobre LGPD, com todas as regras e todo o acompanhamento das regulamentações e dos novos atos normativos que estão saindo com relação à LGPD. Fica na página central da TOTUS.
Todos os eventos responde, inclusive aqueles de outras linhas de produto com relação à LGPD, estão aqui também divulgados. Tem o link do Espaço Legislação, no qual vocês podem se inscrever tanto para outros eventos da LGPD, quanto para eventos de outras obrigações acessórias. Também já está disponível na ferramenta. Eu vou deixar vocês agora com a linha de produtos RM, que vai falar como se preparou para essa entrega, né? O que foi criado de novo, quais são as novas configurações e os documentos que eles já possuem sobre esta entrega. Dúvidas eu respondo agora no chat, fico com vocês até o final e volto para me despedir. Tá bom? Muito obrigada por enquanto. Oi, boa tarde. Luciana, você vai colocar o material? Oi, Colasso, você é organizador, pode compartilhar. É só você se tornar apresentador e já compartilhar o seu. Obrigado, boa tarde. Mais um minutinho. Estão vendo a tela? Sim. Bacana. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né? É um TOTS Responde, LGPD. Agora nós vamos falar de produto, tá? Da ferramenta de trabalho do dia a dia de vocês. Esse é o nosso segundo encontro, nós tivemos no mês anterior, né? O primeiro encontro nós falamos de LGPD, que foi gravado também. Ali nós falamos da maioria dos requisitos, né, da LGPD, através do Manassés, do Donalds, né, a Luciana também falou da parte conceitual e legal, e nesse mês aqui agora de maio nós vamos também falar de LGPD, porém agora nós temos alguns temas novos aí para apresentar para vocês, tá? A ideia é a gente reforçar alguns requisitos aí que foi falado no primeiro, e falar também de novos requisitos, tá? Meu nome é Colasso, eu sou PO da Folha RM, vai estar na sala aí para apoiar, né, em dúvidas, eventuais dúvidas que possam acontecer durante o Manassés, que é analista desenvolvedor da LGPD, na folha de pagamento. Vai estar o Guilherme Caran, que ele é PO da parte de framework, na parte globais, que também está coordenando a parte de desenvolvimento, né, em relação à LGPD. A gente vai, fase 2, né, que é a segunda entrega, a primeira ocorreu lá no ano passado, né, e essa agora a gente vai estar, a previsão aí para julho, tá, para a gente estar entregando essa parte aí, os requisitos aí que ainda estão pendentes, tá. Sobre as dúvidas que podem ocorrer vocês podem já, durante a apresentação, caso tenha dúvida, assim como nas outras, vocês já podem perguntar. A ideia é, assim, a gente buscar a resposta ali na hora, caso não tenha, né, aquela resposta, a gente vai mapear, coletar, a gente já tem uma FAQ, tá? A gente já criou uma FAQ no TDM, daqui a pouquinho, mais no final, mostro para vocês o link dessa FAQ sobre LGPD, e são dúvidas, né, de vocês, que vão ser de outros clientes também. Então, a ideia é, assim, que vocês já podem perguntar e a gente vai estar respondendo, tá?
Então, a nossa agenda para hoje, que a gente vai estar falando, nós vamos reforçar a parte de configuração de campos pessoais e sensíveis, vamos reforçar a importância da proteção e segurança dos campos sensíveis, tá? Nós vamos falar de anonimização fase 2, que envolve os outros papéis, as outras pessoas dentro do produto. Nós vamos falar de relatório de dados do titular. E, por último, a gente fala também dos canais de comunicação, como é que é a comunicação do cliente, né, e TOTS, né, onde é que a gente está disponibilizando, tá bom? Eu disse para vocês, né, que o primeiro momento, nosso primeiro encontro, que foi o mês passado, ele foi gravado, está disponível, então aqueles que não assistiram, que estão na sala aqui, não assistiram, o nosso primeiro ali fala de todos os requisitos. Aqui a gente está colocando conteúdo novo, a gente não vai voltar a falar de todos. Então, aqueles que não viram né, os outros requisitos da LGPD podem acessar aqui, ó, nesse caminho, vai estar no espaço lá da legislação da TOTS, vocês podem procurar, vai estar nesse link. Esse material vai estar disponível também, basta clicar nesse link, vocês já caem aqui, ó, espaço legislação, né, LGPD 2021, TOTS RH linha RM, tá? A Luciana até comentou, e eu estou facilitando aqui para vocês terem um acesso direto aqui, para visualizarem a parte de gravação do mês anterior, ok? Bom, vamos dar uma reforçada, né, sobre a configuração de campos pessoais e sensíveis. Eu vou ser mais objetivo aqui, mas eu trouxe esses dois requisitos para reforçar para vocês, tanto a parte de configuração dos campos, né, assim como a parte de proteção e segurança desses campos sensíveis. Porque o RH, ele tem, né, a folha de pagamento, o RH, ele tem vários papéis ali dentro, o funcionário é o principal papel que está ali dentro da folha de pagamento, e o RH, ele tem, quem não aproximou, não se movimentou para fazer as configurações, validar essas configurações de campos pessoais sensíveis, quanto antes, melhor, tá, gente? A lei já entrou, né, porém as sanções vêm em agosto, como a Luciana falou, está previsto para agosto, né, então, assim, antes disso, até lá, vocês têm que estar em compliance, né, com a legislação, com essas configurações adequadas, tá? Então, deixa eu passar aqui, estou reforçando, né, o que é o campo pessoal e sensível. O dado pessoal está no artigo 5º, né, que está no inciso 1, que é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. A Luciana já falou bem sobre isso aí, aquele dado pessoal, um CPF, um nome que identifica a pessoa, ou através de um conjunto de campos que fazem chegar na pessoa, e o dado pessoal sensível, né, que a LGPD tem até um inciso à parte para falar da importância desse campo. É o dado pessoal sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato, né, organização, caráter religioso, tudo aquilo que possa gerar constrangimento, né, a uma pessoa, né, a um titular de dados. Então, é mais rigoroso, tá, a lei em relação a isso, e as empresas elas têm que preocupar, né, em proteger esses campos sensíveis, né, que eu vou estar falando na sequência, de como é que vocês vão fazer isso, tá? E o dado anonimizado. Então, o dado anonimizado é aquele relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Anonimizar um dado um conjunto de dados para que ninguém consiga identificar aquele registro. Então, isso é anonimizar, né? O titular pede uma anonimização e você tem que ter recursos para que consiga eliminar, excluir ou até mesmo mascarar um dado para que ninguém consiga chegar, identificar aquele titular de dados, tá? Isso foi falado também aí pela Luciana, só reforçando. E como é que a gente configura isso dentro do produto? Aqui a gente já está na ferramenta, tá? Que é a configuração de campos pessoais sensíveis. Esse aqui é que vocês têm que ficar atentos, como é que vocês vão fazer isso, tá? Lá em serviços globais, quando vocês estão logando no produto, escolhendo o produto, em serviços globais, tem a parte de segurança, tá? Que tem um cadeado aí com escuro, que é configurar a proteção de dados.
Aqui vocês vão colocar um filtro, né? Porque aqui a gente está falando de todo o RP. Vocês, por exemplo, pegam aqui a tabela do funcionário, por exemplo, que é a principal persona ali da folha de pagamento, né? E aqui você consegue visualizar os campos pessoais sensíveis e anonimizáveis, tá? Então, aqui todos os campos, nós, na primeira fase de entrega do ano passado, nós mapeamos tudo aquilo que entendíamos como campo pessoal sensível e anonimizável, porém é um pacote sugestivo, aquilo que nós disponibilizamos para os nossos clientes. Porque aqui quem é dono do dado, né, quem que mantém, que trata os dados, é a controladora, é o cliente que é dono desse dado. Então, ele que controla. A TOTS sugeriu, olha, ela falou, o PIS, eu circulei aqui, PASEP, a gente entende como um campo pessoal, né, um documento pessoal. E ele é anonimizável. Por quê? Porque através dele, de um PIS, alguém tem um PIS, você pode chegar em uma pessoa. Então, no momento que a gente tiver a ferramenta para anonimizar um titular de dado, o PIS é passivo de anonimização, ele será mascarado. A TOTS vai trabalhar com mascaramento. Lá atrás eu falei eliminação, né, exclusão, bloqueio, exclusão e mascaramento. A TOTS vai trabalhar com mascaramento. O que é isso? No campo PIS, que é um número, ela vai jogar ali 999. E no campo alfanumérico, né, por exemplo, um nome, ela vai colocar ali, ela vai mascarar com asterisco. Então, essa é a forma segura de anonimizar dados e você não consegue reverter a informação. É óbvio que tem que ter uma atenção muito grande no momento que eu anonimizar um dado, tem que ter bastante certeza, porque aquilo é irreversível, né? Então, seguindo, aqui, então, vocês vão, na primeira aba, vocês vão trabalhar com a identificação, eu continuo com o exemplo PIS, onde você aqui, ó, marca ele ser um campo pessoal. Aqui vocês, se entenderem que não é um campo pessoal, vocês podem desmarcar, tá? Isso aqui está aberto para o cliente, como dito. O cliente é o dono do dado, tá? Ele pode. Se ele entender que algum campo aqui é sensível, né? Aquilo que ele quer proteger, ele não quer que, né, que ninguém veja aquele tipo de campo dentro da organização, ele pode marcar, ou desmarcar aquilo que ele entende que não é. E até mesmo marcar aqui um anonimizado, se ele entender que aquilo vai ser anonimizado. Um campo chapa dentro do produto, ele não permite, é um campo sistêmico, né? Então, alguns campos o produto não vai permitir anonimizar. Tá? Isso na hora que a gente disponibilizar a ferramenta de anonimização, alguns campos não serão anonimizados. Chapa é chave primária ali para a tabela de funcionário, né? Então, é um campo de banco de dados. Então, a gente não entendeu como campo pessoal. E é um campo do sistema. Então, não adianta marcar a chapa aqui para anonimizar, que não vai anonimizar. Então, aqui, isso aqui é um trabalho que já, né, deveria ter sido feito. Se não fez ainda, que faça o quanto antes vocês, para que façam a varredura tudo da tabela de funcionário e suas tabelas relacionadas, né? Por exemplo, você tem um histórico de afastamento. Às vezes você entende que o campo CID é um campo sensível, né, do afastamento, do código da doença. Eu quero marcar como sensível, não quero que ninguém veja um dado sigiloso, né? O motivo da doença, eu quero deixar como sensível. E outros campos que entenderem que é pessoal, ou desmarcar. Então, isso aqui é o trabalho que vocês vão trabalhar aí e deixar preparado o produto para que proteja, para que gere um relatório de dados do titular. Então, esse tipo de configuração vai ajudar a dar subsídio aí, né, prover informações, por exemplo, um relatório de dados do titular, o produto ele tem que disponibilizar um relatório de transparência, o titular do dados pode chegar e pedir esse relatório de transparência e falar que dados que vocês mapearam aí, que usam aí no produto, e para que vocês usam, né? O titular pode pedir isso. Aí o produto tem que disponibilizar, olha, como aqui, nós usamos o seu CPF, o seu nome, o seu PIS, para uma obrigação legal, para gerar um fundo de garantia, para gerar uma guia de INSS, né? Por aí vai. Então, esse tipo de relatório é através dessas configurações que a gente vai prover. Além disso, a anonimização também é através aqui dessa configuração que um campo será anonimizado ou não, através desse flag que eu estou mostrando para vocês aqui.
Por último, o relatório, o campo anonimizado e a proteção desse campo, do campo sensível, né? Do artigo 5º lá, do inciso 2, onde fala que o campo sensível, aqueles que eu citei aqui, tem um rigor maior porque gera constrangimento. Então, também, eu vou falar aqui na sequência como é que vocês protegem esses campos, esses dados sensíveis aí de um titular de dados. Então, aqui seguindo, ainda na aba identificação aqui, então aqui você marca se é pessoal, se é sensível, se é anonimizado. Esses dois campos aqui serão utilizados futuramente aí para anonimização, e aqui os modos onde o campo é utilizado, tá? Na segunda aba, a gente fala de proteção de dados pessoais, né? Ainda com o exemplo PIS, aqui a gente está falando a descrição, a finalidade, o produto que utiliza esse campo, né? A gente vai cadastrar o produto, folha de pagamento, utiliza esse campo, o ponto, e aqui a gente coloca do lado direito o enquadramento, né? Qual que é a finalidade da utilização desse campo? A gente usa, na folha de pagamento, a maioria dos campos é mais para obrigação legal. Pode ter campos aí que seja para outros objetivos, né? Utilização dentro do produto, algumas rotinas auxiliares, mas a maioria é obrigação legal. Por exemplo, esse campo PISA, ele está ali, ó, a descrição do enquadramento. Relação anual, informações sociais, né? CAGED, que é a RAIS, né? CAGED, de CEFIP, entre outros. Aqui vocês podem acrescentar. Então, aqui vocês podem descrever qual que é esse enquadramento, tá? Colocando mais, porque na hora de gerar o relatório, vocês que sabem, né? A gente colocou a sugestão dos campos que são utilizados. E aqui embaixo, a justificativa de coleta, que é campo para atender a legislação trabalhista e gestão em folha de pagamento. Genérico, porque é abrangente dentro do produto. Então, isso aqui vai sair lá no relatório lá dos dados do titular, que é a justificativa da coleta. Por que você está usando o campo PIS? Por causa disso aqui, né? Porque a gente atende a legislação. E se tiver maiores informações, a gente pode detalhar um pouco mais aqui na descrição do enquadramento, ok? Bom, então, sobre campos pessoais e sensíveis, esse é um trabalho que vocês já têm que tomar nota e já começar. Quem já fez, ótimo. Quem não fez, que se aproxime, né, e já faça o quanto antes, tá bom? Um outro item importante é a proteção e segurança dos campos sensíveis, que eu já falei antes com vocês aqui, tá? Então, isso está lá no artigo 6º, inciso 7, né, que trata de um conjunto de regras que visa codificar a informação de forma que só o emissor e receptor consiga decifrá-la. Esse é abrangente nesse artigo, e lá fala também sobre os campos sensíveis, né, que é o dado pessoal sensível, né, que fala sobre a origem racial, étnica, que eu já citei aqui, né, e a segurança desses dados sensíveis, ela pode ser feita através da utilização dos perfis de segurança e caberá ao controlador definir quais profissionais da empresa podem ter acesso à informação. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês configuram isso aqui. A gente trabalhou já na segurança de perfil através de um modo, uma funcionalidade que existe no produto, né? Que são os perfis de acesso, usuários e perfis de acesso. Você tem um perfil dentro da empresa que você quer restringir, não quer que acesse aos campos sensíveis, né, das pessoas ali dentro, dos funcionários, você vai entrar aqui em perfis, você vai criar um perfil, para esse grupo, né, de usuários, e vai falar o seguinte, olha, aqui os demais grupos permitem acesso a campos protegidos, tá? Os demais. Agora, já os usuários, o grupo de usuários que não tem, é só desmarcar esse cara aqui. Permitir acesso a campos protegidos. Então, desmarcou, não permite. Com isso, você visualiza, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da filiação a sindicato, né? Então, isso é considerado, está ali na inciso 2, é considerado um campo sensível, tá? Aqui, né? Sindicato que ele é filiado. Então, uma vez ele marcado e no perfil de acesso está falando que não visualiza, ao acessar o produto, onde tem esse campo filiação a sindicato, não é exibido. Aquele grupo de usuários que tem, que está naquele perfil, não visualiza os campos sensíveis, né? Então, essa é uma outra configuração que você também, né, tem que agilizar o quanto antes, para proteger, para estar em compliance, em conformidade com a legislação, tá? Então, esses dois eu trouxe aqui para reforçar,
tá? Porque é algo que já está disponível para vocês, já entregamos, já está disponível, basta realmente entrar em produto, mapear e configurar, ok? Agora, esse item é um item novo que eu vou estar falando para vocês. É um requisito novo, que é a anonimização de dados, tá? Na primeira fase, esse aqui é um dos requisitos mais complexos que tem. Vocês vão entender por quê, vou falar no próximo slides aqui. O que é a anonimização? Já foi falado pela Luciana, né? Que é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio do quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo, né? Então, assim, através de meios técnicos, com anonimização, alguma coisa você anonimiza e você perde a possibilidade de associar direta ou indiretamente um indivíduo. Então, são meios técnicos que a gente deveria criar para permitir isso. O titular dos dados pessoais ele tem direito a obter do controlador, em relação aos dados titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição, ele pode solicitar essa anonimização. E anonimização, né, bloqueio ou eliminação de dados necessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nessa lei. Então, pode anonimizar, bloquear ou eliminar um dado, né? A Luciana já falou sobre isso aí, né? Então, eu falei para você que é um dos requisitos mais complexos, né, mais relevante dentro de um RP. Isso aqui nós mostramos, né, essa figura, nós já mostramos para vocês aqui, para quem é novo aí na sala. Aqui a gente mostra os papéis, né, dentro de um RP, as personas que nós temos dentro do RP. Você tem um titular de dados que tem um nome, um CPF, e você tem papéis dentro dele. Você pode ser um candidato a uma vaga de emprego, um funcionário, um dependente do funcionário, né? Tem CPF, tem nome, um pensionista tem CPF, tem nome, tem dados pessoais, tem dados sensíveis aí, né? Um aluno de vestibular lá do educacional, um professor do RP, né, lá do educacional, um prestador de serviço, um autônomo, né, um tomador de serviço, um visitante lá no ponto, um advogado de um processo jurídico lá do VITEI, e um reclamante, um paradigma também lá do VITEI, né, de um processo trabalhista. Todas essas pessoas, eles têm dados pessoais e elas podem, em algum momento, um ciclo aí, ele pode ser um desses papéis aí, até mais de um. Pode ser um funcionário, saiu, pode ser um aluno, né? Pode ser um prestador de serviço, depois volta e pode ser um funcionário, um visitante. Então, pode ser que tenha no RP de vocês, para o mesmo CPF, mais de um papel, pode retornar mais de um papel. E anonimizar esses dados, vocês lembram que está no cadastro lá da pessoa, você tem o nome, CPF, data de nascimento, a maioria dos dados pessoais estão lá, e você tem outros papéis que usam dados em comum, né? Um aluno lá do educacional e um funcionário e um advogado ali no VITEI usam a mesma pessoa, né? Esse é o modelo de dados do produto. Então, você precisa saber se alguém está ativo ainda, né? Alguém se aguarda, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre guarda de documentos legais, né? Porque não é simplesmente o funcionário chegou e pediu para anonimizar que você vai disparar o processo e mascarar tudo. O cara pode ser ativo, claro que não, mas se demitido. Demitido, você tem uma guarda legal, né? Do tempo, a documentação do cara que você tem que manter. Da demissão dele, ele até 2 anos, né? Ele pode fazer uma reclamação trabalhista, né? Então, você tem que manter esses dados. Ele reclama dos últimos 5 anos, então você tem que manter esses dados, né? Uma fiscalização trabalhista ou previdenciária, você tem que manter ali. O fundo de garantia fala em 30 anos. Então, você tem que manter, da data hoje até a admissão do cara, você tem que manter ali 30 anos dos dados. Então, não é tão simples anonimizar um funcionário, né? Mas é simples, às vezes, anonimizar um advogado, desde que eles não estejam participando de um processo trabalhista. É um advogado e que não esteja participando de um processo trabalhista, ele pode ser anonimizado. Ele foi só advogado ali dentro, não retornou nenhum outro tipo de papel. É só ele, então não teria problema, né? Desde também que ele não use
Não, ele pode até usar os dados de pessoa, mas ele não tem nenhum outro papel que usa aqueles dados pessoais, então ele seria anonimizado. Mas o aluno, que do lado educacional, ele tem um tempo de guarda, né? A última informação que eu tive é de 100 anos. Se o cara é o história escolar, ele tem que manter ali durante um bom período, tá? Seu time lá de educacional me falou. Então, ele tem que manter um bom tempo. Se é aluno e funcionário, dificilmente seria anonimizado. Funcionário teria que ter mais de 30 anos. Mais de 30 anos, ele não poderia ter uma reclamação trabalhista. Teria que segurar ali um tempo para uma reclamação trabalhista. Então, essa é a complexidade que se tem em relação à anonimização, né? Para nós, desenvolvimento também não é simples, tá? Tanto para a parte aí do Caramba, que está na sala, no acesso, a gente está desenvolvendo, definimos os requisitos, não é simples, tem que ter toda, e junto com os demais, né? Segmentos, né? O educacional, construção de projetos, o financeiro, o back-office, tudo tem que orquestrar, porque se um não pode, não vai ninguém. Então, a anonimização total. Esse é um requisito que ainda está em desenvolvimento, e eu estou falando isso por causa dessa complexidade mesmo que a gente está dizendo aqui, está mostrando para vocês. Na fase 1, nós entregamos o candidato, e ela foi por exclusão, tá? Está entrando o candidato agora também por mascaramento, tá? Vai ter essa possibilidade. E na fase 2, que a gente está trabalhando ainda, são as demais personas do ERP. Não são só essas aqui, tem muito mais personas dentro do produto, tá? E que a gente está trabalhando aí para uma entrega aí, uma previsão aí para julho, tá? Vamos lá. Anonimização dos papéis. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é a utilização do campo nome da pessoa no ERP, só reforçando mais um pouquinho sobre a complexidade. O campo nome da pessoa, ele, igual eu falei, né? Você pode ter papéis, um funcionário, você pode ter um aluno, você pode ter um cliente, fornecedor, né? Você pode ter um autônomo que usa o nome, né? Então, do lado direito aqui é configurar a proteção de dados. Observem que isso que eu falei, ele pode ser usado em vários módulos, vários produtos dentro do sistema. Olha aqui, a manutenção do RM, a parte de construção e projetos, PRJ, o ponto, tá vendo? O ponto pode ser um cadastro de visitante, no projeto ele pode ser um cadastro de terceiros, manutenção aqui, um técnico de mão de obra, e no RHU ele pode ser prontuário médico, uma CAT, né? O educacional, cadastro de aluno, professor, na biblioteca, né? Um cliente que utiliza, e no teste, um vestibulando fazendo um teste. Enfim, o nome, CPF, data de nascimento, ele envolve a maioria do produto. Então, todos esses aqui também tem que trabalhar a anonimização. Por isso que a gente está trabalhando em Frame. Frame está provendo um serviço, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá? Como é que vai funcionar isso para que a anonimização ela seja entregue, né? Ela tem que ser entregue todos, né? Todos entregarem isso aqui. Então, não basta um só, não tem uma anonimização parcial, né? O titular de dados, não pode, se ele pedir uma anonimização, ela tem que ser total, ele quer que elimine os dados total do banco de dados, tá? Esse aqui é um pouquinho mais técnico, mas vou tentar apresentar rapidamente para vocês aqui como é que funciona, tá? O que a gente está trabalhando e mostrando toda aquela complexidade ali, que é o fluxo, né? E está em desenvolvimento. Então, uma pessoa, um titular de dados, solicita anonimização, ele vai solicitar para um encarregado de dados, que é o DPO, tá? Ele recebe essa informação, seja via e-mail, presencial, né? E ele registra isso no SGDP. SGDP é uma figura nova para vocês aqui, eu vou só mostrar a tela, mas é um produto novo que a TOTOS está desenvolvendo. Ele vai ser o front-end, tá? Por que está fazendo ele de forma externa, desacoplado? Porque você pode ter dentro da empresa outros produtos, né, que tem um titular de dados que lá não pode ser anonimizado. Por exemplo, falando só de RM, falando só de TOTOS. Você tem o RM, você pode ter um back-office Proteus, ou um back-office DataSul, ou você pode ter um back-office Logix, um back-office Moda, e você pode ter funcionários lá dentro. Então, esse SGDP conversa com todos
A ideia é conversar, também está em desenvolvimento esse cara aqui, a ideia é ele conversar com todos esses RPs, e até um RP legado, um outro, legado não, um outro que não tem nada a ver com TOTS. Basta ele lá construir, customizar, e o SGDP vai verificar lá. Por quê? Porque você pode ter um funcionário, né? Você pode ter um titular de dados, ele pode estar dentro desses RPs aí, e para anonimizar teria que, e eles conversam, né? A integração conversa, teria que anonimizar todo mundo. Então, a ideia da TOTS é ter uma ferramenta à parte, um produto à parte, tá? Para orquestrar esses caras. Então, o SGDP, ele vai verificar, entra em verificação. O que é essa verificação? É verificar se pode anonimizar. Lembra que eu falei para vocês que temos papéis, esse aqui do lado direito são os papéis, que está dentro dentro dos produtos, as regras de negócio estão dentro do produto. Aqui você tem o educacional, RHU, e você vai ter por construção de projetos, você vai ter por oficina, você vai ter vários papéis, né? Isso aqui é desenvolvimento, e aqui é a parte de prêmio que está desenvolvendo, que é comunicar com esse produto, comunicar e trazer para cá, orquestrar. Orquestrar é o quê? Chama um, depois chama o outro, e devolve, pode sim, né? Aí vai validando as regras aqui. No final, se todos podem anonimizar aquele dado, né? É verificado e é devolvido aqui para o DPO, que é a figura do encarregado de dados, aquilo que a Luciana falou no início da apresentação. Feito isso, ele tem um relatório, ele valida, ele avalia se realmente pode, é a responsabilidade dele, e ele confirma essa anonimização. Entra em processamento, que é outro processo que eu vou mostrar para vocês. Ele entra em processamento e ele executa o método de anonimização do RHU, o papel do RHU, depois no educacional, e devolve a resposta processada aqui para o DPO. O DPO passa esses dados, esse relatório para o titular de dados, que é a pessoa que pediu a receber essa informação, que os dados dela foram anonimizados, tá? Então, essa ideia aqui, de forma bem alto nível, que eu estou explicando para vocês, que isso aqui é um fluxo de desenvolvimento que a gente está desenvolvendo, tá? Essa é a ideia principal de como vai funcionar. Aqui já é a cara do SGDP, né? Que eu não vou... No próximo webinar que o TOTS Responde que a gente vai ter, a ideia é a gente já falar mais sobre esse cara aqui. Então, vocês estão todos convidados para o próximo, escrevam lá, que é algo novo que a gente vai estar trazendo também, tá? Aqui, anonimização de dados, você solicita essa anonimização e ele entra numa fila de verificação, que é aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó, registro, ele entra em verificação. Ele entra em verificação e depois, aqui dentro, aqui, eu vou entrar agora para mostrar para vocês, vai ficar para o próximo, tá? Você vai editar isso aqui, você solicita, te devolve, ele vai falar que é processado, você edita, ele te fala que o dado pode ser anonimizado. Feito isso, você clica aqui num desses ícones, checkzinho aqui, e ele vai anonimizar a pessoa. Exatamente esse fluxo aqui que a gente está falando. Mas aqui a gente vai criar um TOTS à parte, TOTS Responde à parte, para falar desse SGDP, ok? Bom, aqui, rapidamente agora, eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar rapidamente para vocês como é que vocês, o que faltou eu falar aqui de tempo de guarda, tá? Os papéis no RP, né? Então, o nome digamos que o Itamar, com CPF 121 aqui, ó, pede anonimização para o DPO. Então, como é que o produto vai comportar? Aqui é a parte de regra, né? A parte de produto, por exemplo, folha de pagamento, VITA, eles vão processar, o educacional vão processar assim. Vai entrar, aí frame processa, procurando os CPFs dentro das tabelas. Então, ele vai achar ali, por exemplo, funcionário na folha. Ele achou um demitido e o tempo de contrato dele, de hoje até a admissão, digamos que ele foi admitido lá em 1990, já deu 31 anos, né? Então, o tempo de guarda para fundo de garantia, para fins de fiscalização, são 30 anos. Então, vai dar ok na anonimização desse cara aqui, tá? Aí ele tentou procurar um titular, um CPF, lá no papel candidato, na tabelinha de candidato. É o candidato uma vaga do VITA. Ele vai validar, ele não vai achar, não encontrou, então ele devolve true aqui, pode anonimizar, porque não encontrou esse papel. Aqui também não encontrou esse papel aqui de advogado de processo jurídico, vai dar ok. Devolve aqui para ok. Então, o funcionário, ele achou funcionário e achou aluno.
Aí o funcionário ele deu ok, mas o aluno não. Esses 4 caras compartilham dados pessoais, que é a tabela de pessoa, né? Nome, CPF, todos aqueles dados ali. Como o aluno não pode ser anonimizado, porque pela regra são 100 anos que você tem que manter esse cara lá, então esse funcionário não pode ser anonimizado. A regra que a gente está adotando é, se um não pode, que é esse caso o aluno, não anonimiza ninguém, não anonimiza o funcionário, tá? Não anonimiza ninguém. Essa é a regra de anonimização total, beleza? Aqui no outro exemplo, o mesmo CPF aqui que se passou, ele foi lá, digamos que ele foi só um candidato, no tempo ele foi lá e fez uma inscrição a uma vaga, né? E aí o produto vai processar a frame aqui, né, através das rotinas, não vai encontrar funcionário, não tem nenhum na tabela PFUN que pessoa um CPF, então nunca foi funcionário, ele nunca foi um advogado de processo jurídico, nem nunca foi aluno. Ele só foi um candidato lá e ficou lá um ano, não foi aproveitado, tá? Ele ficou inativo, não foi selecionado, que a data de hoje o cadastro dele que se retornou um ano. Enfim, então, ele pode ser anonimizado, né? Aqui não há regras. Para candidato, a gente não vai colocar regras, certo? Assim, vai deixar anonimizar, né? Quais são as regras para candidato legais? Não tem. Então vai permitir a anonimização desse candidato, ok? Então, essa ideia, como é que vai ser? Se um não pode, levanta a mão e fala que não. Se encontrou que 4, e um fala que não anonimiza ninguém. Se encontrou 4 e todos podem, anonimiza os dados pessoais de pessoa, os dados pessoais sensíveis de funcionário, do candidato, do advogado e do aluno. Tá, pessoal? E por último, aqui, só para vocês entenderem como é que está esse desenvolvimento, eu estou mostrando para vocês entenderem como é que será esse desenvolvimento. Na próxima webinar, a gente pretende também mostrar as telas do produto, igual, por exemplo, o tempo de guarda, esse aqui é o cliente que vai cadastrar, tá? O tempo de guarda. Aqui, a gente pode vai mandar sugestivo, mas a responsabilidade é ali do cliente, né? Ele que vai cadastrar o tempo de guarda em relação às rotinas ali. Então, tem tela, a gente vai mostrar, né? Então, só para vocês terem ideia o que vem por aí, tá? E como é que você acha um papel dentro do RP? Por exemplo, funcionário. Funcionário é aquela tabela PFUN. E você tem várias, e você tem tabelas que têm campos pessoais e sensíveis vinculadas a ela. Então, isso é interno, tá? São as tabelas que compõem o papel funcionário, o dependente, o afastamento, o endereço, o RRA, que pode ter um número de processo, a própria PFUN, que é a pessoa. São tabelas que compõem o papel. E nessas tabelas você tem dados pessoais sensíveis, o nome, CPF, uma conta de FGTS, um PIS, um número do processo. São dados pessoais que você chega na pessoa. Então, isso aqui você teria que anonimizar. Porque você tem um número de processo. Você achou? Você acha quem que é. Então, você teria que anonimizar esse cara. Então, quando você está anonimizando um papel, funcionário, você vai anonimizar essas tabelas. Então, o produto vai anonimizar essa tabela. Então, nós mapeamos essas tabelas aqui. Isso fica interno, dentro do fonte, né, do código-fonte de produto, na versão que vai estar disponível para vocês. Isso interno, vocês nem têm acesso a isso aqui. Vocês vão ver via cadastro, vai estar mascarado lá o nome do dependente. O nome dependente, você pode chegar no funcionário. Então, tudo aquilo que faz chegar no titular, você tem que anonimizar. E tudo aquilo que identifica o titular, o nome do CPF, você tem que anonimizar. Essa é a ideia, tá? Eliminar para que não chegue nessa pessoa, tá? O relatório de dados do titular é aquilo que eu falei lá no início, que a gente precisa ter aquela configuração, né, de dados pessoais, sensíveis, e esse relatório de dados, o titular ele tem direito, né, ao acesso às informações. Ele pode chegar na empresa, às vezes já saiu há muito tempo, ou ele está ativo, ele pode pedir quais são os dados, a transparência e os dados que estão sendo utilizados e para quê, tá? Ele pode pedir também quais os dados que vocês tratarem e utilizarem em determinado momento aí. No último ano, eu queria saber que dados vocês usaram, né? Isso está ali através como é que a gente coleta isso? Através do log de auditoria. Todo dado acessado, alterado, que é pessoal e sensível, aquele log de auditoria vai mapear e o relatório de dados do titular vai dar esse tipo de informação no relatório. Não tem ainda um formato, um layout, a agência reguladora, né, a NPD, ainda não disponibilizou o formato.
mas a gente já tem ideia do conteúdo e já consegue disponibilizar alguma coisa padrão, né? Então, isso, como é que o cliente vai estar visualizando esses dados? Vai ser também através do SGDP, que esse módulo aqui, essa funcionalidade, esse menu, consulta dados. Você solicita, ele processa e vai lá e busca os dados, tanto no dicionário de dados do RP e devolve. Dicionário de dados do RP é aquilo que vocês mapearam, pessoais sensíveis, né? E anonimizável. Então, aqui, esse tipo de relatório que ele vai estar gerando, que pode ser enviado via e-mail, por e-mail, ou pode ser baixado aqui em um formato que o cliente consegue customizar. Né? Ele joga aqui no XML, que o cliente consegue customizar, gerar um relatório ali do formato que ele desejar, tá? Isso aqui ainda nós vamos falar no próximo, não vou entrar, mas é a ideia de gerar o relatório de acesso a dados seria por esse produto aqui que eu já falei para vocês, tá? Bom, pessoal, canais de comunicação, né? A Luciana já falou, né, da página centralizadora, vai estar aqui, isso aqui quando vocês clicarem, já cai direto na página, tá? Falando das novidades, das entregas da fase 1, tá? Tudo aquilo que a gente já entregou e como vocês, os helps, TDNs, né, que vocês têm, como vocês configuram, vocês podem acessar nessa página centralizadora, as informações estão ali. Eu falei para vocês sobre a FAQ, aqui a gente tem as perguntas, né? Eu vou deixar o link que vocês acessem, aqui já temos perguntas coletadas e respondidas, algumas até juridicamente, e aquilo que a gente vai coletando nos próximos webinars, a gente vai fazer o mesmo trabalho, né? Mapear, coletar, mapear, responder e colocar no TDN, tá? Aqui o RH Informa, que a Luciana também falou, né? Aqui é o segundo momento, o TOTS Responde, que nós mandamos logo no início do mês para vocês. Lá vocês podem acompanhar para se inscrever no TOTS Responde. Aqui o espaço da legislação, também, para vocês acessarem. E aqui, por último, né, o webinar. Eu já tinha mostrado o link, eu repeti ele aqui, tá? Então, aqui é tudo aquilo que vocês pegam esse material, vocês acessam aqui para vocês trabalharem aí preparar mais cedo, aqueles já prepararam, ok. Quem não, revisem, avaliem conforme a recomendação por aqui, tá? Esse aqui é o time que está trabalhando aí, o Caran está trabalhando aí nas perguntas, o Manassés e o Colasso, produtual, né, da apresentação, tá? Pessoal, enfim, é isso, agradeço a vocês aí pela atenção. Quem que vai falar agora, Luciano? Rafael? Isso, Colasso. Enquanto a gente continua lá no chat, o Rafa vai apresentar para a gente a parte de treinamentos, como é que a TOTUS preparou alguns treinamentos para as empresas se adequarem e poder treinar os seus funcionários no tratamento dos dados. Rafa, com você. Olá, pessoal. Olá, boa tarde, pessoal. Pessoal, vocês já conseguem ver minha tela? Bom, agora acho que foi, certo? Conseguem ver minha tela, né? Sim. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael França Silvério. Eu sou da TOTUS Matriz de São Paulo. Falo da educação empresarial. Então, como podemos ver aí, a equipe da consultoria de segmentos e a equipe de produto passo para vocês aí algumas informações com relação ao LGPD e com relação a outros também sistemas da TOTUS. A gente tem alguns treinamentos, desenvolvemos e ofertamos esses treinamentos para vocês com mais detalhes aí para vocês compreenderem as ações dentro do software da TOTUS. Nós temos 2 tipos de treinamentos que realizamos para vocês. Nós temos ao vivo com o instrutor. Nós temos, então, instrutores especialistas, né, que se especializam em algumas questões,
em algumas soluções da TOTS para ministrar treinamento ao vivo com vocês. São treinamentos com carga horária de 8 horas, que acontecem das 8h30 às 18 horas, como também de 16, 24, 32 e 40 horas também. Nesse treinamento ao vivo com o instrutor, então, eles vão ter também disponibilizar para vocês um material de apoio, então, passo a passo ali, com prints também e texto das informações que vocês serão apresentados dentro do treinamento. Dentro desse treinamento com o instrutor também, vocês terão também uma base individual de simulação, ou seja, vão praticar diretamente no sistema tudo aquilo que está sendo passado para vocês pelo nosso instrutor. Para esses treinamentos com o instrutor, nós temos turmas abertas, então nós temos um calendário de turmas, né, de treinamentos, onde vocês conseguem comprar e realizar ali os treinamentos, assim como também turmas fechadas, onde uma empresa pode adquirir um treinamento com um dos nossos instrutores de forma VIP, para que somente analistas da sua empresa possam realizar o treinamento. Nós temos o segundo formato também de entrega de treinamentos. Nós temos aí um treinamento à distância, que é mais flexível, onde vocês vão ter vídeos tutoriais, acesso a uma base, uma plataforma LMS, com esses vídeos, justamente para que vocês façam em horários mais flexíveis a consulta dos nossos treinamentos aí, das nossas soluções TOTS. Esses treinamentos possuem locução, infográfico e e-books também. Tudo isso é desenvolvido também pela nossa fábrica de conteúdo, né, que contém profissionais de design instrucional, pensando na parte metodológica de aprendizagem, e também designers gráficos, pensando na parte de identidade visual. Esse serviço também pode ser contratado para vocês pela nossa fábrica de conteúdo, para criar conteúdo exclusivo para a sua empresa, seja ele conteúdo educacional ou outras peças digitais. Pessoal, e falando aí em treinamento, nós temos aí do LGPD-RM, né, sobre a usabilidade do sistema. Nós temos o treinamento aí, uma carga de 8 horas, justamente vai falar aí da introdução, com prazo de início da LGPD, definições, direitos dos titulares, fiscalização e sanções e muito mais. Nessa turma de calendário, né, para uma pessoa, esse treinamento está no valor de R$ 840,64, valor líquido sem impostos, tá? E também, como disse, é possível comprar também turma exclusiva aí para as empresas também. Daqui a pouco eu passo mais informações. Como que vocês localizam aí esses dados, né? Onde vocês veem mais informações sobre esses treinamentos que nós temos aí, seja da LGPD ou até mesmo sobre outros treinamentos que nós temos. Acessem então, treinamentos.tots.com. Lá vocês vão ter informações de benefícios, modalidades, acessar a plataforma EAD. E aí, quero saber qual que é o treinamento da LGPD, qual que vai ser o próximo, né? Vocês vão acessar justamente treinamentos.tots.com, clicar em Conheça Nossas Modalidades, vocês vão acessar Calendário e vai ter a opção aqui Veja Data, Horário e Conteúdo. Clicando aqui nesse link, vocês serão direcionados aqui para o calendário, onde terá informações de treinamento de diversas linhas, mas assim como também da RM. Então, por exemplo, em maio aqui, temos aí um para amanhã, então, do TOTS LGPD, né, que vocês podem clicar até mesmo aqui nessa informação e vai abrir o conteúdo programático. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que vai ser isso, tá? Eu já quero comprar, né, já é para amanhã o treinamento, então vou acessar o e-commerce da TOTS, né, a loja virtual, acessar tots.store, vou ter informações aqui das soluções TOTS e treinamentos também. Vão aparecer alguns cards para vocês aqui em destaque, mas vocês também podem buscar aqui. Então, vamos fazer uma simulação. Vou mostrar para vocês. Acessando treinamentos.tots.com, como disse, vocês vão ter benefícios, modalidades, acessar a plataforma EAD, das atividades à distância. Está com alguma dúvida, não localizou alguma informação, algum treinamento, pode clicar aqui, ligamos para vocês. Vocês preencherão aqui essas informações, esse formulário, e nossos consultores estabelecerão contato com vocês. Vocês, como disse, podem comprar como pessoa física, como pessoa jurídica, vocês conseguem verificar informações de como serão executados esses treinamentos, assim como verificar também as melhores informações, porque somos os detentores do conhecimento, né, as melhores formas de realizar esse treinamento. E aqui mostrar para vocês, calendário, vocês vão ter aqui informação, veja data e horário. Vou abrir aqui uma outra aba,
vai haver justamente aqui o calendário de treinamentos virtuais, que é o treinamento ao vivo com os nossos instrutores. Tá? Então, nós temos aqui da linha de Proteus, temos da RM, temos DataSul e muitos outros também. Como a gente está falando de RM, então a gente vem aqui e consegue verificar aqui. Para maio, a gente consegue ver que tivemos já o treinamento de TOTS Construção de Objetos, Obras e Projetos, né, do dia 11 ao dia 14, foram 32 horas, e temos também aqui o LGPD. Vocês conseguem clicar aqui e visualizar a informação do que será ministrado neste treinamento de LGPD, quantas horas, qualquer versão, e todas as informações do que tem para você, cursos complementares também. Tá? Vocês conseguem ver informações aqui de e-learning, também acessar o catálogo de e-learning, e conseguem verificar também algumas peças digitais criadas aí pela nossa fábrica de conteúdo. Quer verificar também como são feitos aí as nossas peças, os nossos treinamentos EAD? Pode clicar aqui no canal de treinamentos TOTS, vai ser um canal do YouTube, onde vocês terão algumas pílulas do conhecimento ali para ver como funcionam os nossos treinamentos em formato EAD. Tá? Quer comprar já direto? Como disse, acessa TOTS.store, vocês já serão direcionados aqui para alguns destaques, mas podem pesquisar aqui LGPD RM e vocês verificam aqui as informações. Então, nós temos aqui para diversas linhas e temos especificamente aqui para RM. Verificando aqui, colocando no carrinho e os demais dados referentes aqui a este treinamento. Então, pessoal, acessem lá treinamentos.tots.com ou tots.store. Quer nossa ajuda? Né? Preencha lá o formulário, nós estabeleceremos contato com vocês, ou mande e-mail direto para cursos@tots.com.br. Clientes que fazem os nossos treinamentos têm mais produtividade. Dúvidas, considerações, estaremos à disposição. Uma ótima tarde a todos. Luciana, pessoal, estou vendo aqui no chat, as perguntas foram todas respondidas. Você viu alguma, Manassés, Caram, que não foi? Pelo menos eu vi aqui, passei aqui todas respondidas. Tem algumas últimas aí da Juliana Paixão e do Gabriel Ubner. Que está referente a treinamento, né? Então talvez o Rafael possa dar um reforço nelas. Assim, quanto aos treinamentos certificados, sim, os treinamentos referente ao instrutor, ele tem um certificado de participação, sim, tá? Por hora, temos algumas degustações como treinamentos gratuitos também, tá? Aqui nós temos outra pergunta, né? Vai ter mais conteúdo nesse webinar ou a partir de agora irão se apresentar a plataforma de cursos? Lu? Oi. Informação? Acho que a gente terminou por aqui, né? Nós respondemos a todos os questionamentos, o Gabriel até já saiu. E se vocês quiserem comentar alguma questão que vocês achem relevante, fiquem à vontade, senão a gente já pode encerrar. A da minha parte tá ok, tá, gente? Tem uma última pergunta aí da Tatiane Figueiredo, que para anonimizar uma base inteira, poderá ser feito de uma única vez? Por enquanto, o que está sendo desenhado é solicitando o CPF a CPF como o Caram, né? E eu também coloquei a resposta para a pergunta sua, Tatiana, anterior, ok? Então, hoje a solução está sendo desenhada para informar CPF, RG, pessoa a pessoa, ok? Que é Caso o o Caram queira completar, Colasso também, fique à vontade. Que é o sentido, né, gente? É um titular de dados pedindo para ser anonimizado, né? Então, vários. Talvez a Tatiana quer usar de alguma outra forma, mascarar a base, alguma coisa assim, né, Tatiana? Mas é o que o Manassés falou, a ideia do negócio e da lei é a gente anonimizar e pedir um CPF, tá?
Uhum. Que no caso é para atender a solicitação do titular do dado. Exatamente. Bom, pessoal, acho que é isso. Agradeço a participação de todos, né? Acho que a partir de amanhã, ou no máximo até o final dessa semana, a gente já disponibiliza com a gravação desse evento. Fiquem à vontade para assisti-lo. Todos os links estão nos documentos que foram compartilhados aqui na ferramenta, então fiquem à vontade também para utilizá-los, baixá-los. E peço que se atentem apenas ao termo de ciência. Ele precisa ser assinado o quanto antes por vocês, para que a TOTS continue a prestar esse serviço em relação à LGPD, tá bom? Agradeço a participação de todos, tenham uma ótima tarde. Uma boa tarde, pessoal. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Até mais. Boa tarde.